Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui agora para a gente fazer a resolução dos exercícios das páginas 42 e 43, certo? Que eu havia pedido aí para vocês estarem resolvendo. Então, começando aqui pelo primeiro exercício, a correção, vamos lá. Primeiro que nós estamos falando, né, em relação às aulas 7, 8 e 9 da apostila. E estas aulas, elas têm, né, como objetivo falar um pouco sobre as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Lembrando sempre que as propriedades gerais são aquelas propriedades comuns a todo tipo de matéria, enquanto as propriedades específicas são aquelas propriedades que não são comuns a todo tipo de matéria e nos ajudam a identificar, né, o tipo de substância que eu estou falando, beleza? Então, vamos lá. O exercício número 1 fala assim, as propriedades gerais são apresentadas em todas as substâncias e depende da quantidade da matéria existente no objeto, beleza? Por que depende da quantidade? Dependendo da quantidade que você tiver, eu posso alterar a massa, eu posso alterar o volume, eu posso alterar a questão da extensão, dentre outras propriedades gerais que nós já estudamos na matéria, beleza? Então, vamos lá. As propriedades específicas não dependem da quantidade da matéria, sim, porque ela depende única e exclusivamente do tipo de substância que eu estou falando e não da quantidade, beleza? E podem ser usadas para identificar e diferenciar uma substância das outras. Foi mais ou menos o que eu acabei de comentar com vocês, beleza? O primeiro exercício está assim, classifique as propriedades abaixo em propriedades gerais, então quando for geral nós vamos representar com G. Ou específicas, e quando for específica nós vamos representar com um E, tudo bem? Então vamos lá, facinho, né? A primeira aqui, a massa. Galerinha, massa é uma propriedade geral, é uma propriedade comum a todo tipo de matéria, então Gzinho de geral, beleza? Bom, massa é uma propriedade geral porque tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço nós classificamos como matéria. E tudo que é matéria tem massa. Então deve ser uma propriedade geral com certeza, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, o B, cor. Cor, a perguntinha que eu faço para vocês é a seguinte. Tudo que existe no mundo, tudo que é matéria tem cor? Não, né? Tem coisas que tem cor, tem coisas que são incolores. Então não é uma propriedade geral. Então cor é uma propriedade específica. Então, o Ezinho aqui de específica, tudo bem? C, odor. O odor, convenhamos, né? Vamos lá. Quando nós estamos falando de odor, é a mesma coisa que cheiro, mas o termo científico correto é odor. Tudo que nós conhecemos libera odor ou tem cheiro? Não, não é? Por exemplo, a água ela é incolor e inodora. Então, por exemplo, a cor é uma propriedade específica da matéria. Não são todas as coisas que possuem odor, como também não são todas as coisas que possuem cor. A água é um exemplo de coisas que é incolor e inodora, tudo bem? Então, o odor não são todas as matérias que possuem ou liberam odor. Então, nós vamos classificar ela, então, como uma propriedade específica. Então, o Ezinho de específico, tudo bem? Agora, o D. Nós estamos falando agora de volume. Vamos lá, qual que é a definição de matéria? Matéria não é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Se ocupa um lugar no espaço é porque tem que ter volume, não é? Não importa se esse volume é muito grande ou muito pequeno. Não importa, a definição ela não está preocupada se é muito grande ou muito pequeno em relação à extensão ou volume. O que importa é se tem o volume, por menor ou maior que ele seja, é matéria. Então é comum a todo tipo de matéria. Então é uma propriedade geral. Então vem o Gzinho aqui de geral, tudo bem? Agora, a letra E, certo? O exercício 1 ainda, a letra E, está falando um pouquinho sobre a dureza. Galera, vamos lá. Dureza, ela precisa ser uma propriedade específica. Por quê, professor? Porque, vamos lá. São todas as coisas, todos os tipos de materiais que possuem uma dureza? Não, não é? Dureza, resistência, né? Nós podemos relacionar dureza com resistência. Está relacionado com o tipo de material, o tipo de matéria que eu estou me referindo, que eu estou analisando. Vamos dar um exemplo aqui. Madeira e plástico. Os dois possuem o mesmo tipo de dureza? Qual eu consigo amassar mais facilmente? Dependendo da madeira, dependendo do plástico, o plástico com certeza, não é? Facilmente com as nossas mãos a gente consegue pegar um plástico, por exemplo, uma garrafa PET e amassar ela, não é? Já uma madeira,
A gente não consegue amassar tão facilmente, né? Por exemplo, a madeira, né? Aquelas mesas de madeira, cadeira, a gente não consegue amassar facilmente com as nossas mãos. Então não é uma propriedade geral a dureza. Então tem coisas que têm uma dureza e uma resistência maior, tem coisas que possuem uma resistência e uma dureza menor. Então se não é comum a todo tipo de matéria, então é uma propriedade específica. Então dureza é uma propriedade específica. Tudo bem? E assim nós finalizamos então o primeiro exercício. Beleza? Bom, agora é o seguinte, nós vamos para o exercício 2 e nesse exercício 2, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, nós vamos comentar agora a seguinte situação. Ó. No exercício 2 ele pede assim, ó, escreva o nome da propriedade que se refere cada item a seguir. Né? Então, ó, ele quer que a gente classifique então se é uma propriedade geral ou específica e além disso, se for propriedade geral, qual é a propriedade? E se for a propriedade específica, qual é a propriedade específica? Porque lembrando, né? Propriedade geral e específica são os dois grupos, mas aí tem as individualidades de cada grupo. Então, ó, o primeiro exercício está aqui, ó. A medida direta da quantidade de matéria. Não importa se é direta ou indireta, mas se está falando de medida, nós estamos falando do quê? De massa, não é? Então, ó, massa é uma propriedade geral. Então, nós estamos mexendo com uma propriedade geral, em específico a massa. Tudo bem? Tranquilinho esse daqui também, não é? Agora, ó, o B. Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Ocupa um lugar no espaço, ó, ocupa lugar, nós estamos falando do quê? Volume. E volume nós sabemos, não é? Volume é uma propriedade geral. Propriedade geral, nós estamos falando de volume ou extensão. Extensão e volume, nesse caso, nós podemos classificar como a mesma coisa. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, vou dar uma pausa aqui, né? Vou pausar um pouquinho para já fazer o exercício C e o D do número 2, tá bom? Instantes eu já retorno. Fala, galera, beleza? Retornando aqui. Bom, continuando, exercício 2, letra C. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não podem ocupar o mesmo espaço, né? O mesmo lugar ao mesmo tempo. Claro, uma propriedade geral. Propriedade geral que nós escrevemos como impenetrabilidade. A impenetrabilidade é a propriedade que descreve que dois corpos não podem atuar no mesmo espaço ao mesmo tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Lembra, galera, a explicação da aula? Se nós pudéssemos fazer isso daqui, nós poderíamos atravessar parede, não é? Porque aí nós poderíamos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo que a parede está ocupando. Nós seríamos impenetráveis, não é? Bom, como isso não acontece, ninguém tem o poder de sofrer mutação. Então, nós temos uma propriedade geral de impenetrabilidade, tá bom? Observa, ó, que aqui nesse desenho é importante a gente destacar o seguinte, ó. Digamos que aqui eu tenho um frasco, né? Isso aqui seria um funil, esse aqui seria como se fosse um canudo qualquer, né? Que a gente utiliza em laboratório. Aí, olha só o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma vela que está acesa. Olha que experimento legal. Aqui, né, ó, como esse recipiente está vazio, né, nós podemos dizer que ele está vazio, mas ele está completamente com ar. Então, ó, eu vou até pintar aqui, ó, isso daqui é mais ou menos como se fosse o ar atmosférico que existe, certo? Que está dentro dele. Aí, ó, num próximo passo, eu pego um recipiente que está cheio de água. Aí, quando eu coloco água aqui, ó, a água ela entra e ela ocupa esse espaço. Ela está ocupando o espaço que antes era do ar. Então, o que acontece com o ar? O ar ele tem que ir para algum lugar. Como aqui, ó, tá fechado, o ar tem que ir por onde? Aqui, ó, por esse canudo, né? Conforme o ar vai saindo, porque ele não pode ocupar o mesmo lugar que a água tá ocupando, a água tá expulsando o ar daqui, ele vai, ó, trazer esse vento, esse ar em forma de vento, e ele vai acabar apagando a vela. Isso daqui é uma experiência legal que provavelmente, né, com certeza, melhor dizendo, quando nós retornarmos aí presencialmente, galerinha, nós faremos em laboratório, beleza? Bem legal. Bom, agora, ó, o D. O D, ó, os corpos podem ser divididos em pedaços menores, até um certo limite, podemos dizer assim. Então, vamos imaginar que aqui eu teria um pedaço completo. E vamos imaginar que eu peguei um martelo e dei uma martelada aqui, ó. Pá! Aí eu quebrei um monte de pedaço aqui, ó. Dividi, certo? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Qual o tipo de propriedade que me afirma que a matéria ela pode ser dividida em pedaços cada vez menores? É uma propriedade geral, não é? Propriedade geral da divisibilidade. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, então nós corrigimos aí o exercício 1 e o 2, né? Agora nós vamos passar para a próxima página e dar sequência aí na correção, beleza? Só um instante que eu já retorno.
Bom, galera, voltando aí. Bom, agora nós estamos aí no exercício 3 da página 43, tá? O exercício 3 pede assim, ó. Classifique as seguintes propriedades específicas da água em química, física ou organoléptica. Então, ó, se ela já está falando que é propriedade química, física ou organoléptica, ela já está falando que é propriedade específica, certo? Então, a gente vai ter que identificar qual é a propriedade específica e qual é o grupo dessa propriedade específica. Então, vamos lá, ó. Exercício A aqui, ó, 3A. A 1 atm, isso aqui significa que é pressão, tá, galera? Pra quem não sabe, ó, TM é a pressão. A 1 atm de pressão, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Quando passa do estado líquido e vai para o estado sólido, do líquido para o sólido, nós temos o processo de solidificação. É uma mudança de estado físico, né? Então, qual que é a propriedade específica que nós estamos falando? Propriedade física. Lembra? Dentro das propriedades específicas, nós temos as propriedades físicas, nós temos as propriedades organolépticas e nós temos as propriedades químicas. Então, nesse caso aqui, como mudou o estado físico da matéria, nós estamos falando de uma propriedade física. Tranquilo, né? Bom, o B tá falando aqui que há uma cor incolor. Então, ó, tá falando de algo que seja incolor. Incolor também é uma propriedade específica da matéria. Quando mexe com cor, está mexendo com um dos 5 sentidos, é a visão, né? Estamos enxergando, vendo que aquilo ali é incolor. Então é uma propriedade organoléptica, uma propriedade específica da matéria organoléptica. Tá bom? Tranquilo também. O C, 3C. A sua decomposição forma gás oxigênio e gás hidrogênio. Galera, decompor, ó, decomposição é porque sofreu uma reação química. Se sofreu uma reação química, não pode ser outra, né? É uma propriedade específica química, né? Porque nós estamos falando de reação química. Como que eu sei que é reação, professor? Porque, ó, se decompôs, ó, e formou, forma. Se coloca a palavra forma é porque não tinha e agora eu passo a ter. Então, eu formei. Então, houve uma reação química em que formou gás, oxigênio e gás hidrogênio. Reação química só pode ser propriedade química. Tudo bem? Beleza? Bom, agora eu vou dar uma pausinha aqui para a gente ir para o exercício 4. Em instantes eu já retorno. Bom, galera, retornando. O exercício 4, ó, ele pede: escreva o nome das propriedades específicas a que se refere cada item a seguir. Então, ele mais uma vez está falando que é a propriedade específica e ele pede para a gente identificar qual é o grupo das propriedades específicas. Igual ao exercício 3, tá bom? Então, vamos lá, ó. 4A. O bicarbonato de sódio é uma substância sólida usada como fermento. Durante a preparação de pães e bolos, o bicarbonato de sódio se transforma. Opa, galerinha, parou. Se ele está falando que se transforma é porque houve uma reação química. Exato, houve uma reação química. Se houve uma reação química, nem precisa pensar. É uma propriedade específica do grupo químico, porque só nas propriedades químicas é que nós temos, então, as reações químicas. Tudo bem? Beleza? Então tá ótimo. Agora, ó, vamos então para o exercício 4B, beleza? O exercício 4B. Então, ó, no exercício 4B tá pedindo assim, ó, a densidade do óleo de cozinha. Galera, não tem nem o que pensar, falou densidade. Densidade não faz parte de um dos grupos das propriedades físicas, então é uma propriedade específica, onde nós temos então, né, o grupo da propriedade física, densidade. Óbvio, né? Tranquilo. O C. No gás de cozinha são adicionadas substâncias chamadas de mercaptanas, que possuem cheiro característico. Galera, cheiro, falou de cheiro, não é a mesma coisa que odor? E se é odor, nós estamos falando de uma propriedade específica que é a organoléptica. Organoléptica, odor. O D. O etanol alquetílico é usado no Brasil como combustível de automóveis. Em sua queima são produzidos, galera, produziu, reação química. Produz o quê? Gás carbônico. Se produziu, se tem reação química, é uma propriedade específica, propriedade química. E para a gente finalizar agora o último exercício, que é o E.
O ácido acético, ácido do vinagre, é uma substância responsável pelo sabor azedo do vinagre, certo? Sabor azedo, ó, sabor. Quando falo em sabor, eu estou mexendo com um dos 5 sentidos, que é o quê? O paladar, o ato de sentir, não é? Então, é uma propriedade específica organoléptica, que entra aqui o paladar. Beleza, galera? Essa foi a resolução, então, dos exercícios da página 42 e 43, as páginas. Postarei em breve para tirar as dúvidas. Obrigado, até a próxima.